Na rotina da escola, havia um momento de música. Todos sentavam num grande pátio e nós cantávamos. E aí teve uma música que eu me recusei a cantar. E ela falou, ela mandou chamar minha mãe, chamou minha mãe para conversar. E a minha mãe, muito sábia, falou para a professora qual é a música que ela não quer cantar. E aí a professora falou, olha, eu não lembro, mas é que ela não quer fazer as coisas. Minha mãe falou, não, é uma coisa específica. Qual é a música que ela não quer cantar? E a professora desconversou. Aí eu me lembro que nesse momento minha mãe falou, Cláudia, vai brincar um pouco lá fora. Mas a música era assim. Plantei uma cenoura no meu quintal. Nasceu uma neguinha de avental. Dança, neguinha, não sei dançar. Eu pego meu chicote e você já dança já. E essa música era cantada a pulmões por todas as crianças. E essa música, lá naquela idade, 3 anos, 4 anos, eu já sabia que tinha alguma coisa errada nela. E nós descemos uma escada e minha mãe falou assim, e aí, você gosta dessa escola? Aí eu falei, não, eu não gosto dessa escola. E a minha mãe falou assim, eu acho que eu também não estou gostando dessa escola. Aí estava passando um sorveteiro e ela perguntou para mim, você quer um sorvete? E aí eu tomei um sorvete de groselha, que foi um sorvete de groselha de um sabor que até hoje eu nunca mais experimentei um sabor como aquele. E viemos nós duas, né? Eu e minha mãe, de mãos dadas, sem falar nada. Mas nós sabíamos ali que algo tinha acontecido. Então, acho que essa memória é uma memória que construiu quem eu sou hoje. Hoje, nós viemos aqui para esta sala porque a gente precisava justamente dessa roda para trabalhar, e a gente vai se mexer, vai se movimentar hoje para trabalhar com jogos e brincadeiras. E aí também, na perspectiva da lei, né, 11.645. E aí para a gente sentir um pouquinho do que é essa possibilidade de universos, né, que os jogos e as brincadeiras trazem para trabalhar com essas questões, a gente vai ensaiar um pouquinho aqui o que é possível fazer em sala de aula. Primeiro, eu gostaria de dizer que pena que nós precisamos ter lei para que as coisas aconteçam, né? Mas, por outro lado, ter uma lei é um grande avanço. Ela é fruto de muita luta. Ela não é tudo que a gente precisa, mas ela é um marco muito importante de mais de 30 anos de luta registrada, assim, vem de muito antes isso tudo. Não sei muito se eu acredito. Acredito na lei porque eu vejo ela no papel. Mas para se fazer cumprir, mesmo entre os meus pares, eu tenho que dizer isso porque eu sou uma professora negra, é complicado. Todas as vezes que a gente fala de nós mesmo, dá a impressão que a gente está se justificando, ou está se defendendo, ou está agredindo. E, na verdade, não é assim, né? A minha geração teve uma educação eurocêntrica, né? Toda a nossa educação, nós fomos, de certa forma, aculturados. E mesmo que ela não seja cumprida, que ela não tenha vingado em toda a sua força, está ali, né? Quando eu desejo ensinar um desses conteúdos, eu posso me referir à lei, é meu direito. Agora, esse curso em específico, parece que alguém, uma conspiração do universo, falou assim, ó, vamos fazer esse curso porque a Cláudia precisa dele. Ele fala de coisas, ele me tira, tem me movimentado, tem me colocado em questão, assim. Esse é um espaço que é um pouco a menina dos meus olhos, né? Porque eu acho que com a extensão é um momento em que a universidade olha, né, além dos muros, né, que fecham o campus, né? Que esse conhecimento não fique sendo apreendido apenas por uma pequena minoria, que são aqueles estudantes, né, que entram na graduação, ou ainda um número muito
menor na pós-graduação, né? Não havia oferta para os professores do Fundamental 1 e da Educação Infantil. Eu pensei que pudéssemos criar esse curso e aí ele está caminhando. Quando você, inclusive depois da lei, pauta questões relacionadas à cultura e à identidade indígena, à cultura e identidade afro-brasileira, as pessoas te apontam e dizem, mas por que falar tanto disso, mesmo depois da lei? Mesmo depois da lei. E não questionam a hegemonia branca, né? Nunca, porque está posto, é colocado como naturalizado falar sobre o branco. E o que não é, né, causa não é só um estranhamento, causa uma tensão mesmo. Um número grande de vezes causa o confronto. A escola deveria ser um espaço inteiramente lúdico, né? E os profissionais que lá estão também. No entanto, da mesma forma que nós tratamos a lei, né, a 11.645, pelas bordas, na maioria das vezes, de forma tangenciada, como se ela fosse um suporte, um apêndice, né, um anexo, nós tratamos também a brincadeira e a ludicidade como se fossem momentos de respiro. E a ideia é completamente oposta. A brincadeira é o centro da questão, né? Então, é a partir da brincadeira que eu vou estudar matemática. Eu não vou colocar a brincadeira para estudar matemática, né? A relação é invertida. Curió. A palavra é guri. Guri, significado tupi, é o nome de um peixe bagre do mar. Havia em Tabi um guri, querendo comer um pequi. Foi ao pequizeiro, mas veio ligeiro. A arara e levou o pequi. Usar a brincadeira, como nós tratamos no último encontro, os jogos, as leituras compartilhadas, as leituras dirigidas, outras ferramentas que não da aula expositiva estão presentes em todos os encontros. O conhecimento, ele é uma troca, né? O aprendizado é uma troca, né? E esse processo mais colaborativo, né, todo mundo torna-se protagonista. Quantas vezes a gente ouve, se você não fizer isso, você não vai pro parque, se você não fizer isso, não. Porque a educação é o castigo, né? Isso. E é incrível isso, é essa reversão do valor mesmo, daquilo que é aprendizado, né? E aí não entender a brincadeira como aprendizado, entender a brincadeira só como espaço de respiro. É um prêmio, né? É uma necessidade do adulto de ter papel, de ter registro, de ter atividade para apresentar na mostra, de ter coisa para entregar para o pai. Eu tenho a fama de quem não faz nada. Ela brinca com as crianças. Só brinca. E olha, é uma indisciplinada. Porque bagunça, ela né, agita todo mundo. As crianças dela passam agitando. Meu filho, no início desse ano, nós tivemos um problema muito grande de adaptação. Ele jogava a apostila e ele falava assim: eu tenho 6 anos, eu quero brincar. Não é justo fazer esse monte de lição. E eu tinha vontade de falar pra ele: é verdade, você tá certo. Nós não vamos dar aula, nós vamos propor coisas. Então. Aí É a diferente relação se o estabelece processo. mais na horizontalidade, na roda. Por isso também, essa estrutura, que enfim, a ideia era que tivesse todo mundo aqui, porque essa estrutura, ela também possibilita pensar essa horizontalidade, esse ouvir, olhar no olho, conseguir estabelecer uma outra relação, né? Na forma como você organiza a sala, na forma como você organiza o dia a dia da escola, na forma como você propõe interação.
A educação é posta desse jeito, não é à toa. A educação controla o corpo desse jeito da criança, não é à toa. Então, mais do que a gente ficar idealizando, porque eu acredito nessa proposta, você tem que acreditar nessa proposta como um ato político. Porque senão você dá a impressão que a gente fica só no como é bonitinho brincar, como é bonitinho fazer atividade de pintar e colar, como é bonitinho botar a criança para escrever. Não, é bonito porque você tem um propósito com aquilo. A onça precisa capturar 5 cachorros para poder ganhar o jogo. A onça joga sozinha, mas os cachorros colaboram. O objetivo do jogo é capturar cachorros, não é vencer a onça. No entanto, os cachorros precisam colaborar para não derrotar a onça, mas colocá-la no seu lugar para que eles não sejam violados. Então, é uma lógica completamente diferente. A filosofia Ubuntu, ela é originária dos povos africanos, os bantus, e é completamente avessa ao que a gente pode chamar de comportamento filosofia ocidental, né? Os bantus, os povos de línguas bantus, eles dizem, eu só sou porque nós somos. E aí a onça entra na conversa, porque eu só sou se a árvore é, se a onça é, se o meu amigo é, se o meu inimigo é também. A gente aprende isso, se não puder menor na aula de português, que o nós é o plural do eu. Isso não é real. O nós é uma ampliação, é uma ressonância do eu. É uma coisa maior. Porque se o nós fosse o plural, todo mundo continuaria naquele grupo dividido. E as brincadeiras africanas e as indígenas são jogos que são predominantemente coletivos. São altamente desafiadores. E eles desafiam a motricidade, a cognição e o trabalho do grupo. Os jogos são integradores. Isso todo jogo, da perspectiva da corporeidade individual. Então, a criança, o adulto, o jogador, passa a se ver com aquilo que a Rosana falou lá no comecinho. É uma coisa só. Há uma inteireza de caráter, de físico, de espiritual. As coisas não estão apartadas. E nem grudadinhas assim, como pedalinhos, né, numa coxa. Elas são amalgamadas, elas estão misturadas. Alguém na hora do jogo falou assim, mas quem que ganha, né? A maioria dos jogos é praticada para ser divertido. Mesmo quando envolve competição, as brincadeiras permitem participação de muitas crianças. O meu aluno que não enxerga, ele vira como que enxerga. Sim. A oportunidade é igual para todos. E com isso a gente derruba imediatamente a ideia da meritocracia. Não, esse aqui merece porque ele é mais alto, aquele ali é mais rápido. Não, tá bom, brigadeiro. Porque todo mundo está em pé de igualdade. Eu olho para trás e falo assim, como nós criamos um curso tão diverso, tão longo, né? Porque são 60 horas. São 11 encontros. 11 encontros com muitos colegas diferentes, fazendo coisas muito diferentes. Então, foi muito rápido. Por isso que eu digo que ele foi muito afetivo. E aí, quem ministra as aulas são o que eu costumo chamar dos nossos queridos. Porque nós convidamos aqueles com quem temos um laço mais do que acadêmico, né? E que,
podiam oferecer para o curso alguma coisa muito interessante, importante e também, de uma forma muito rápida, eles se costuraram, todos amigos. E aí, o que você vai falar? E muito rapidamente, um casava com o outro e o curso se desenhou assim. Nós vimos ali o que é João. Mas como é que eu vou dançar, ensinar o João comigo lá na escola, sendo como você acha? Como é que eu vou ensinar a falar sobre Moçambique e eu não sei niente de Moçambique? Como é que eu vou falar sobre tambor de crioula se eu não sei o que é tambor de crioula? Nessa tarde em que a gente estava olhando aquele material, discutindo, avaliando o que era possível fazer, houve então a intervenção da Marinês, que é funcionária do CELP, né, que é o Centro de Estudos de Língua Portuguesa, e ela apontou um dos livros que estavam ali dispostos, que era o livro sobre o jongo do Tamandaré, e disse que conhecia pessoas relacionadas ao jongo em Piquete. Nós que damos apoio às atividades acadêmicas aqui, a gente é um pouco, assim, ressalvadas todas as distâncias, né? Mas a gente também se sente um pouco participante, né, da formação desses alunos, desses estudantes, desses pesquisadores, e eles também me formam, né? Eles também me trazem muita novidade. Eu acho que se a gente consegue intensificar esse tipo de relação, pode ser bom para nós funcionários, que a gente cresce com eles, eles também, espero que a gente contribua para o crescimento deles e sobretudo, assim, para quem está lá fora e que às vezes nem sonha em um dia poder estar aqui. Embora isso esteja previsto, né, na concepção da universidade, né, quer dizer, o trabalho do docente ele tem que estar inserido tanto na graduação, na pesquisa, na pós e na extensão, né, em alguma medida o setor que é mais abandonado, que tem menos apoio, né. Sempre que a gente oferece cursos aos sábados é porque a gente tem um empenho pessoal, né, para que a gente consiga autorização para entrar no prédio, para que a gente consiga autorização para chaves, né, das salas, dos equipamentos. Se algo dá errado, né, se um equipamento não funciona, a gente resolve ou a sua aula acaba sendo bastante prejudicada. Esse curso, especialmente, está bastante negro. A revelia de não termos professores indígenas neste curso ou de esses professores não terem alunos indígenas, a revelia disso a gente tem uma lei que é importante que essas questões da cultura, da diversidade, né, também de nações indígenas que a gente tem no Brasil, que elas apareçam como uma pauta. E se a gente for procurar o material produzido, então produzido para a Lei 10.639 já é muito pouco, né? Mas a gente tem, inclusive por conta dessa militância muito forte, desse potencial de luta, histórico, a gente tem ainda alguma coisa produzida em uma discussão muito pulsante, né, em relação a isso. Agora, em relação à questão indígena, a gente tem um material que é parco, muito mais isso, uma resistência muito grande também em trabalhar com essa questão em sala de aula, quanto mais em inserir de maneira orgânica. E olha, eu trouxe para vocês um mapa, são 254 nações diferentes, povos diferentes dentro do território nacional. A gente vive falando que
que a gente fala só a língua portuguesa, né? O Brasil é um país de uma língua única. Mentira, a gente tem mais de 170 línguas indígenas diferentes. A diversidade é um problema, ela é um problema, entrar em contato com o outro, com o que o outro precisa, com o que o outro é embate, né? Porque reconhecer, respeitar isso, está envolvido com perda de privilégios. Quem quer perder privilégios? Como que você pode se identificar como sujeito se você não sabe a história do seu país? Se você não sabe os povos que estão ali? A gente tem uma cultura eurocêntrica dominante, nos meios de comunicação, dominante dentro da escola, que impõe coisas, mas a vivência das pessoas não é necessariamente de uma prática cultural familiar eurocêntrica, elas nem sabem. O leão vai ter que ir atrás da gazela para capturá-la. Mas é o seguinte, na roda a gente vai ajudar a gazela a fugir do leão. Afinal, o leão também não está enxergando nada, né? E aí, como que a gente vai ajudar a gazela a fugir do leão? Quando o leão estiver se aproximando da gazela, a gente vai falar uma coisa para avisá-la que ele está perto. Então a gente vai falar baixinho. Significa leão. Significa leão em Zulu. E aí, quando o leão estiver mais perto, a gente vai aumentando esse volume. Ui!